Então, meus irmãos, veremos então o capítulo 6 e o capítulo de número 7 do livro de Apocalipse, o que comentaremos hoje, capítulo 6 e o capítulo de número 7. Nós vimos que no capítulo 5, João foi arrebatado aos céus, e ele está tendo essas visões agora no céu, esse arrebatamento espiritual que ele está vendo, e João tem essas visões tanto do céu quanto da terra. É importante pensarmos nisso. João tem essas visões tanto da parte celestial, nos céus, quanto da parte terrena aqui. Então João está vendo essas visões do que estaria acontecendo no céu, e simultaneamente João também está vendo o que vai acontecer nesse período da tribulação, ou como falamos, da grande tribulação. Então, o capítulo de número 6, João vai ver o livro e o cordeiro desatando os 7 selos. Lembramos-nos que lá no capítulo de número 5, quando eu falei acerca de que havia um selo na mão do Deus Pai que estava sentado no trono, e João chorava porque ninguém era digno de desatar o selo. E aí, de repente, alguém disse para João: não chore, eis aí chegando o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, ou seja, desatar os seus 7 selos. Então, Jesus venceu o projeto que foi colocado, a qual ele cumpriu esse projeto, deu o direito dele abrir esses 7 selos, e é ele quem toma, e é ele quem está abrindo. E o primeiro selo, ele abre e sai um cavalo branco, e um que estava montado sobre esse cavalo carregava um arco. Algumas pessoas vão dizer que aqui é Jesus Cristo, que está montado sobre o cavalo branco, vindo, etc. e tal, mas não, porque Jesus Cristo vai aparecer montado no cavalo lá no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 11, a visão que João descreve no capítulo 19, versículo 11. Esse é o Cristo. E aqui é interessante que ele vai dizer que esse Senhor que está montado sobre o cavalo, que é o Senhor Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, a sua cabeça havia muitas diademas, as suas vestes estavam salpicadas de sangue, diz o texto, e também vai dizer que o seguia um enorme exército também, e o texto também vai dizer para nós que na sua coxa tem escrito este nome, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, capítulo 19, aqui de Apocalipse fala de Jesus. Aqui não. Aqui, para majoritariamente falando das interpretações, nós temos uma interpretação futurista, lógico, acerca do livro de Apocalipse, mas para a maioria dos intérpretes, comentaristas, aqui é justamente o anticristo. Ele vem com arco, não diz que ele vem com flecha, então não vem no sentido de guerra, ele vem com arco, não vem com flecha, é parcial isso, mas ele vem no sentido de trazer uma falsa paz. E saiu vitorioso para vencer, aqui é no sentido de que ele veio vitorioso para vencer, no sentido do seu plano, daquilo que queria colocar em prática. E foi-lhe dado uma coroa, ou seja, ele não tinha como o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, que diz que ele tem muitas diademas, ou seja, muitos governos. 19, aqui não, aqui foi-lhe dado uma coroa. Ele não tinha, foi-lhe dado. Ele sai vitorioso. Então, é o anticristo começando o seu reinado dentro daquilo que nós falamos do período da grande tribulação, que se divide, são 7 anos, se divide 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma tribulação tremenda, e também ele vai trazer uma falsa paz e vai governar, e Israel se encantará por ele, até mesmo dizendo que ele era o Messias prometido. Aí, o capítulo de número 6, ainda o versículo de número 3, vai falar da segunda abertura do selo, fala de um cavalo vermelho, e foi-lhe dado poder para que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Imagina, foi-lhe dado uma grande espada. A falsa paz já está passando e agora começa a vir a guerra. Foi tirada a paz da terra e já começa a acontecer guerra. Alguns fazem um link do capítulo 6 de Mateus, do capítulo 6 de Apocalipse com o capítulo 24 de Mateus. Por exemplo, o capítulo, o versículo 1 e 2 do capítulo 6, fazer um link no capítulo 24, 3 e 5. O versículo de número 4, eles fazem um link lá no capítulo de número 24 de Mateus, versículo 6, que diz: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário tais coisas que aconteçam, mas ainda não é o fim. Então fazem esse link, e assim por diante. Então esse cavalo vermelho vem trazendo uma guerra, uma matança, estarão matando uns aos outros, e por isso fala de espada. Espada fala justamente
de morte, né? O versículo 5 do terceiro selo, o animal chama, um dos 4 animais chama a João para que ele veja o que está acontecendo, e há um cavalo preto que vem trazendo uma balança, e com essa balança ele vem justamente para trazer um desequilíbrio. Balança fala de economia, econômico. Os alimentos se tornaram caros, trazendo uma medida de trigo por um dinheiro, né? Metade de um dia de um trabalho, ou quase um dia de um trabalho de um trabalhador, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. Então, imagina, começa a guerra, começa a falta de alimento, e o versículo de número 7 vai falar que vai começar agora o cavalo amarelo, vai trazer o que? A morte e o inferno vão seguir ele, e foi dado poder para matar a terça parte com espada e com fome. Então já começa esse desequilíbrio econômico. Aquilo que era paz já está sumindo tudo, e começa esses acontecimentos. O selo de número, o quinto selo, né, no versículo de número 9, ele vai ver as almas dos que foram mortos por amor da palavra. São os mártires, a testemunha. E no versículo de número 10, eles estão clamando ao Senhor pelo julgamento, né, por vingança. E eles vão dizer ali no versículo de número 10, né? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão suplicando ao Senhor. E cada um, no versículo 9, foi dado as vestes brancas, né, para que eles repousassem um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, eles estão suplicando por vingança. Aí algumas pessoas leem esse texto, mas como é que pode suplicar por vingança se Jesus suplicou pelo perdão na cruz do Calvário por aqueles que foram seus algozes? Assim também Estevão fez o mesmo. Mas aqui eles não estão falando de uma vingança no sentido que eles vingarão. Eles estão falando justamente da promessa do Senhor, que estaria juízo e vingança sobre aqueles que não se dobraram diante de Deus. Então, a realidade aqui é que eles estão pedindo, Senhor, quando virá o teu julgamento? E outra coisa interessante é que algumas seitas, como a Testemunha de Jeová, né, eles dizem que, os adventistas dizem que aqueles que morrem estão no sono, é o sono da alma. Mas aqui o texto não diz isso. Esses aqui são as almas dos que morreram. E eles estão dormindo? Não. Eles estão suplicando, clamando por justiça. Então não estão dormindo. Outra coisa, outros dizem que, alguns defendem que quando a pessoa morre, a pessoa esquece do que aconteceu. Aqui não, eles estão muito bem lúcidos e sabendo, e com a memória muito boa, lembrando de como eles foram mortos e suplicando ao Senhor a justiça por causa dessa situação. Aí a abertura do sexto selo, quer dizer que houve um grande temor de terra, né? E agora sim vai vai vir aqui um abalo sísmico, né? Um terremoto acontecendo. As estrelas cairão do céu, virão, como fosse o meu termo aqui, uma chuva de meteoro, como a figueira que lança os seus figos verdes, ou seja, não são figos maduros, que figos maduros caem na terra e se desmancham, né? Não, figos verdes, né? Doem quando caem, cairão sobre as pessoas tentarão se esconder do que está acontecendo. Haverá assim um acontecimento catastrófico, versículo 14, o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Falando da questão aqui, lógico, temos a questão do terremoto, né? E os reis da terra, grandes, ricos e tribunos e poderosos, todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas, versículo 15, né? Clamarão, né, e suplicarão, e aqui no versículo 14, porque eles vão dizer, porque é vindo, o autor está dizendo, melhor, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O autor dizendo, está acontecendo porque está chegando o grande dia da ira do Senhor, e essas pessoas não se arrependerão, pelo contrário, se você ler o capítulo de número 16 e 17, salvo engano, você vai ver que o Senhor derrama o seu juízo e as pessoas, em vez de se arrepender, ainda blasfemam contra Deus. O capítulo de número 7 vai falar dos 144 mil, que são os eleitos que serão escolhidos das tribos de Israel, de cada tribo 12 mil. Então, você está falando isso aqui, algumas pessoas dizem que 144 mil são a totalidade dos salvos, não é isso não. Está falando da nação de Israel, muito provavelmente esses aqui são aqueles que pregarão o evangelho também, né? Depois, mais para frente, o texto vai mencionar novamente 144 mil. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, consideramos também, lógico, uma seita, dizem que os 144 mil são só aqueles que podem participar da ceia. Então, quando eles acontecem a ceia entre as testemunhas de Jeová, para os irmãos terem uma ideia, nem todos podem participar da ceia. Só os que fazem parte de 144 mil. E quem são? O texto está dizendo que são da tribo de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel são esses. Eles foram assinalados pelo Senhor, né? Da mesma forma, lá para frente,
o anticristo, né, que copia as coisas, o diabo também fará a mesma coisa. Ele fará o quê? Capítulo 13, né, 17 e 18, capítulo 13, versículos 17 e 18, assinarão as pessoas que receberão um selo, a marca da besta, que só poderão comprar, etc. Só esses aqui, ele vai usar da mesma artimanha. Então, o que João está vendo aqui, irmão, que é interessante, essas visões de João, ele está vendo o que está acontecendo na terra e, simultaneamente, ele está vendo o que está acontecendo também nos céus. Ou seja, ele vai ver os mártires no céu e está vendo os 144 na terra. Depois, no versículo 9, João vai falar depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão a qual ninguém poderia contar de todas as nações. Vê, não é só Israel. A partir do versículo 9, são todas as nações, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas. E quem são esses aqui? Esses estavam adorando o Senhor. E aí é interessante que um dos anciões, né, que estão adorando ao Senhor, essa multidão, né? E o texto vai dizer que uma multidão a qual ninguém podia contar, ver a totalidade de tantas pessoas que haviam, estavam clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, ao Senhor Deus, versículo de número 11, e um dos anciões pergunta, quem são estes? E aí João não sabe responder e diz para ele, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação, ou seja, o que vai acontecer na grande tribulação? Alguns dizem que quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sairá juntamente com a igreja. Isso não é verdade porque quem convence o pecador do juízo, da justiça, do pecado, enfim, é o Espírito Santo de Deus. Então ele estará trabalhando ainda para o convencimento dessas pessoas. E haverá salvação nesse período da grande tribulação. Então haverá salvação nesse período da grande tribulação. E João está vendo isso. Esses que estão clamando aqui foram aqueles que vieram, João está dizendo, versículo 14, são os que vieram da grande tribulação, ou seja, desse período dos 7 anos, né? Um período intenso da perseguição. João está vendo isso, João está vendo essas visões futuristas, né, na frente, né? Branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, morreram por causa do testemunho de Cristo Jesus. E esses é os que estão clamando lá, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, o evangelho continuará sendo pregado, lógico, né? Porque a nação de Israel também será alcançada, né? Pela pregação também do evangelho, 144 mil, são essas testemunhas, são de lá, estarão pregando o evangelho, mas haverá salvação, porque muitos que não subiram no arrebatamento, por exemplo, saberão por que não subiram, e eles continuarão pregando, terão oportunidade da salvação em meio à perseguição. Hoje, em alguns lugares que há perseguição, Coreia do Norte, por exemplo, na Arábia Saudita, no Afeganistão, por exemplo, no Irã, lá se uma pessoa se denomina cristã, ela passa perseguição. Na Índia, por exemplo, mas aqui é uma perseguição ímpar, porque será uma perseguição total. Em todo mundo acontecerá essa perseguição contra o nome de Cristo, contra os cristãos. E esses aqui estarão sendo perseguidos por causa do testemunho de Cristo, serão mortos, né? Terão que resistir à perseguição morrendo por causa do testemunho de Cristo. E é o que está falando aqui. Então, é mais ou menos um resumo muito rápido, irmãos. Amanhã veremos o capítulo de número 8, capítulo de número 9, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, envie sua pergunta. Estamos aí para tentar ajudá-los, os irmãos, naquilo que for necessário. Que o Senhor abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.